Meus irmãos, para nossa edificação nesta noite, abramos as nossas Bíblias no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel e Judá, no capítulo 17, leiamos os versos 1 a 15. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 17, a partir do verso inaugural. Primeiro Crônicas 17, a partir do verso inaugural, diz assim as Escrituras. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com que algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela ocasião do culto, pelas bênçãos já recebidas. E agora, ó Deus, rogamos que o teu Santo Espírito, soberano em toda a liberdade que tem, esteja no nosso meio, ó Deus, trazendo a tua palavra, tornando-a clara, mostrando a nós, ó Deus, a tua vontade em relação à nossa vida, quanto a tudo o que ouviremos nesta noite. Tudo isto, ó Deus, para o louvor de tua glória. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso culto. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é necessário nos nossos atos, no nosso procedimento, para que sejam agradáveis a Deus? Esse texto tem muito a nos dizer sobre isto, sobre como proceder, ou o que é necessário nos nossos projetos e realizações para que sejam assim agradáveis ao Senhor. A primeira coisa que nós vemos no texto é que boas intenções não bastam. Não basta pretendermos o bem, pretendermos até de alguma forma a glória de Deus, mas sendo isto apenas uma boa intenção. É algo muito importante, meus irmãos, de compreendermos esse princípio. Aquilo que fazemos ao Senhor não pode estar baseado simplesmente em um resultado positivo que nós almejamos.
Mesmo a sabedoria popular chegou ao conhecimento de uma verdade que parece ser irrefutável, que de boas intenções o inferno está cheio. Esse princípio, meus irmãos, é fundamental para que tenhamos o agrado de Deus naquilo que nós fazemos. O agrado do Senhor naquilo que nós fazemos tem que estar um procedimento que está em harmonia com a vontade dEle e não simplesmente com a nossa, ainda que o façamos com as melhores das intenções. Vejam o que aconteceu com o caso do rei Davi. Ele refletiu em sua própria condição e ele se comparou com a situação de Deus no seu próprio tempo. No verso 1, vemos um rei Davi desfrutando do conforto do seu palácio em Jerusalém e considerou o fato de que Deus não tinha casa. Habitava em uma bela tenda, aliás, uma bela casa, Davi, bem construída, sem dúvida, mas a arca da aliança, diz ele, continuava em uma tenda. Percebam, meus irmãos, que antes da construção do templo, era exatamente essa situação da arca do Senhor. Deus havia ordenado por meio de Moisés a edificação de um tabernáculo, ou seja, de uma tenda, uma construção móvel, exatamente por causa da situação de mobilidade do povo. Não era possível a construção do templo ainda, pois nem mesmo a terra prometida havia sido conquistada. O povo estava ainda acampado no deserto e havia de marchar à terra prometida para conquistá-la. Como construir um lugar fixo? Impossível. A conquista da terra era ainda apenas uma promessa, algo que se concretizaria tão somente na liderança de Josué. O povo, além disso, haveria de peregrinar no deserto e ainda trilhar sobre Canaã, até finalmente o reino ser estabelecido. Então, e apenas então, o povo deixaria de ser nômade, de se mover sobre a terra para se fixar definitivamente em um lugar na terra que o Senhor lhes havia prometido. Certamente, meus irmãos, Davi considerou tudo isso. Notem, o povo já havia se fixado desde a época dos juízes, os juízes que são citados no texto que nós lemos. Os juízes julgaram Israel por mais de 300 anos. Depois desses séculos, 3 séculos, a monarquia já havia se estabelecido depois deles, dos juízes, em Saul. E ainda Davi como seu rei posterior. Davi já havia estabelecido Jerusalém como capital do reino também. E tudo isso, meus irmãos, já diante da história do povo. Jerusalém que havia sido tomada das mãos dos jebuseus, a antiga Salém, reinada por Melquisedeque. Vemos lá Abraão pagando o dízimo a Melquisedeque na antiga Salém, Jerusalém de sua época. Ora, Davi considerou toda essa situação. Considerou que ele habitava já em uma residência física, enquanto o Deus Yahvé, a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus, ainda estava como um viajante, habitando em tenda. Mas vamos entender melhor essa situação. Davi corretamente externa seu desejo a Natã, o profeta. Temos então como resposta do profeta o que está registrado no verso 2. Depois de Davi dizer a ele: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda, no verso 1, então Davi responde, aliás, Natã responde: faze tudo o que está em teu coração, porque Deus é contigo. Meus irmãos, essa resposta não foi palavra de Deus, mas a mera opinião do profeta. Se observarmos o contexto próximo e a própria sequência do texto, isso ficará muito claro. Devemos retroceder lá ao capítulo 13 para termos uma ideia dos acontecimentos. Lá nós vemos então Davi, de novo, com as melhores das intenções, mandou subir a arca da aliança que estava em Criate Jearim para Jerusalém, lugar que já era então conhecido como a cidade de Davi. No capítulo 3, no verso 13, temos essa referência.
No entanto, o capítulo 13 conta que no trajeto da arca de Quiriate Jearim até Jerusalém, os bois tropeçaram em um buraco ou em uma pedra, e um dos condutores da carroça que levava a arca colocou a mão para segurá-la para que ela não caísse, e quando ele fez isso, foi ele que caiu morto, fulminado por Deus instantaneamente. O povo que estava todo alegre esperando a arca em Jerusalém, inclusive Davi mostra ficar extremamente triste no verso 11, por Deus ter feito aquilo, ter matado aquele homem. Mesmo, meus irmãos, tendo boa intenção, agiu na desobediência. E o resultado é que o Senhor lhe ensinou, então, que não poderia estar acima da lei. O fato de ser rei não o colocava numa posição de isento em relação àquilo que Deus havia ordenado. E que mesmo tendo boa intenção, tinha que agir como Deus havia estabelecido. E Deus havia estabelecido que apenas os sacerdotes poderiam levar a arca, e Davi colocou-a sobre uma carroça e mandou trazê-la. Boa intenção, meus irmãos, não nos dá licença para pecar, para desobedecer ao Senhor. Bom, no capítulo 15, vemos um Davi que já aprendeu pelo menos aquela lição. No verso 2 do capítulo 15, notem o que diz o próprio rei: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi então agora está de novo trazendo a arca para Jerusalém. A arca é conduzida a Jerusalém da forma devida como Deus havia ordenado. Então o capítulo 16 fala de toda a festa e da adoração que houve em Jerusalém com a chegada da arca. E o capítulo 16 se encerra exatamente com a organização do culto em Jerusalém, para que a adoração fosse praticada ali no tabernáculo que abrigava a arca, que agora estava no Santo dos Santos, no tabernáculo em Jerusalém. Então, o capítulo 17, inaugurado com a intenção de Davi de construir residência fixa para o Deus Yahvé, e Natã aconselhando Davi a fazer o que estava em seu coração, porque Deus era com ele. Mas será que era? Será que isso basta? Será que é tão simples assim? Nitidamente, meus irmãos, a sequência do texto mostra que as palavras de Natã foram palavras de homem e não palavras de Deus. Embora inegavelmente Natã fosse um profeta de Deus, consagrado ao Senhor, ele não falou ali em nome de Deus, mas deu sua própria opinião, seu próprio conselho, quando disse que Davi deveria fazer o que ele bem entendia, porque Deus era com ele. Daí devemos aprender que a profecia é inerrante e infalível, mas não o profeta. Em outras palavras, sempre que o profeta estiver realmente falando em nome de Deus, em nome do Senhor, tal palavra é inerrante e verdade absoluta, mas quando fala de si mesmo, é tão falível como qualquer de nós, um pecador, ainda que com as melhores das intenções. Davi já havia desobedecido no episódio da arca, quando estava trazendo lá de Quiriate Jearim, ainda que pretendendo fazer o melhor. Certamente Natã deveria ter consultado antes a Deus, ao invés de dar sua própria opinião naquele caso. Porque o Senhor está com seus filhos, como está como nós hoje. Isso não implica que todos os nossos desejos sejam lícitos e que visem sinceramente até mesmo a glória de Deus. Não implica, meus irmãos, que essas coisas seja a expressão daquilo que o Senhor quer que façamos. A vontade de Deus não se expressa sempre nos nossos desejos de realização, e não podemos confundir as coisas. Podemos ter as melhores das intenções, mas não serem as intenções de Deus para serem realizadas. Para agradar a Deus, boas intenções, portanto, não bastam. Uma segunda verdade que se destaca no texto é que temos que agir numa perspectiva correta. Temos que ter, meus irmãos, claramente, bem certo, bem claro diante de nós, qual é a nossa relação com Deus, qual é o nosso lugar diante de Deus.
no que diz respeito à vontade de Deus. É muito interessante a sequência do texto. O que Deus diz a Natã e a Davi. Notem que agora sim, meus irmãos, temos uma revelação de Deus, verdade infalível e inquestionável a partir do verso 3. Deus já diz claramente no verso 4, quanto a Davi: tu não edificarás casa para a minha habitação. Não caberia a Davi fazer isso. Deus diz que o sucessor dele, sim, este faria. E é interessante a explicação que o Senhor dá. Por meio dela é possível ver ainda algo errado na perspectiva de Davi para com Deus. E isso, meus irmãos, é visto nesta pressa de Davi. Parecia que a coisa não estava direita. Então Deus argumenta: por que em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir Israel até o dia de hoje? Mas tenho andado de casa, de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E a partir do verso 6, em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus então argumenta com Davi que nem aos juízes, no período em que julgaram o povo, jamais pediu casa, nunca falou sobre isso. Em outras palavras, Davi não deveria considerar Deus um sem-teto. Ele estava muito bem do jeito que estava. Ele não precisava da agência de Davi. Parece, meus irmãos, que a noção de Davi estava de alguma forma torcida, errada. O Senhor não precisava do favor de Davi, de nenhuma espécie, em nenhuma medida. Deus então trata logo de corrigir essa perspectiva de Davi, de colocar as coisas nos devidos lugares. Vejam o que ele diz a partir do verso 9: preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Vejam o que ele diz: eu fui contigo, engrandeci o teu nome como só os grandes da terra, abençoei o povo. E diz: Davi, fui eu quem te dei casa, não foi você. Eu que te dei casa e também ao povo. Parece que Davi queria a honra de ser aquele que ficaria conhecido como o grande edificador da casa de Deus, ainda em sua época. Mas o Senhor conhece os corações. Percebam, meus irmãos, Deus não precisa de casa. Ele nem mesmo habita em casa feita por mãos humanas. O seu sucessor e filho Salomão, na oração de consagração do templo, que ele construiu pela bênção de Deus, vai dizer isto: os céus dos céus não te podem comportar, quanto mais esta casa que eu te edifiquei. O templo era apenas o símbolo da presença de Deus com o povo, não uma morada de fato de Deus. Quem seria beneficiado com o templo? Deus ou o povo? Deus não precisava do templo, era o povo que queria, era Davi que queria. Davi queria garantir a presença de Deus no povo, dando-lhe uma residência fixa. Quem mora em tenda é um viajante. E eles não queriam que Deus estivesse de passagem. Eles queriam uma residência fixa de Deus com eles. Mas Deus diz que seria o sucessor de Davi que o faria. É uma concessão a construção do templo, feita pelo Senhor para abençoar o povo. Não tinha a ver com méritos, não tinha a ver com nenhum tipo de merecimento. Deus não precisava do favor de Davi.
e permitindo a construção do templo, jamais estaria também em débito com o povo. Era importante que todos entendessem essa verdade. Essa é a perspectiva correta. Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso serviço. É Ele, meus irmãos, quem comanda e dirige todas as coisas. E Davi precisava ter isso muito claro diante de si. Ainda que hajamos bem intencionados, temos que considerar isso. Deus não precisa de nós. Nunca fique em dívida para conosco, ainda que venhamos a dar a nossa vida por Ele, ainda assim não nos deve nada. É importante entender, meus irmãos, que quando nós intentamos fazer algo inédito, uma iniciativa própria nossa que Deus não nos ordenou fazer, somos exaltados. A iniciativa é nossa. É como se nós quiséssemos tomar a dianteira de Deus para alguma coisa e surpreendê-lo em algo que na verdade, nos engrandeça. Mas quando nós obedecemos a Deus, quando nós esperamos para que Deus nos comande, então a realização de tudo é mérito e glória de Deus. Deus não havia pedido o templo, porque Davi queria edificá-lo. Tudo é de Deus. A cidade de Davi era antes a cidade de Deus. Davi precisava ter, meus irmãos, claramente isso em sua mente. A aliança com Davi ocorre nos versos finais, onde a eternização do trono da sua casa é anunciada. Seria a dinastia davídica aquela que seria confirmada para sempre no trono de Israel. E sabemos que isso se consuma em Jesus Cristo. O anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Cristo à virgem e adolescente Maria, ele disse que aquele que nasceria dela sentaria para sempre no trono vago de Davi, seu pai, ocuparia esse trono. E Cristo cumpre para sempre essa aliança, essa promessa feita por Deus a Davi, aqui nesse capítulo 17. Não lhe faltaria sucessor que se assentasse no trono. E Cristo, portanto, se assenta de uma vez por todas. O descendente de Davi, que tem todo o favor de Deus, cuja bênção do Senhor jamais se aparta dele, por ser também o próprio Deus. Mas isso pela vontade de Deus e não de Davi, e pelo seu descendente que é Cristo, o próprio Deus encarnado. Meus irmãos, percebam como esses princípios têm aplicações muito práticas para nós. Hoje, um dos problemas mais constantes nas igrejas estão na área de liturgia. Tantas novidades ocorrem e as pessoas, nas melhores das intenções, querem fazer aquilo que está no coração delas para Deus e acham que isso é aceitável pelo Senhor. Mas não é. Deus não quer ineditismo. Deus não quer que nós tomemos a frente, a dianteira dele para como que surpreendê-lo em alguma atitude. Ele quer a nossa obediência. Ele quer que nós façamos aquilo que ele ordena. Nós somos comandados, nós jamais podemos ou devemos tomar a dianteira em qualquer coisa. É apenas e tão somente fazer o que Deus cumpre. Senão nós saímos da perspectiva correta. Nós passamos a orientar a Deus no seu propósito, no seu projeto, ao invés de nos colocarmos debaixo da vontade dEle e esperarmos até mesmo tempo para todas as coisas. Isso vale, meus irmãos, para todas as áreas da nossa vida. Não podemos e não devemos impor a nossa vontade a Deus. Devemos apresentá-la, isso é lícito, e esperar na vontade de Deus que nos conduz e nos guia. Mas ter boa intenção, simplesmente isso, não quer dizer aceitação de Deus. E se for coisas que não estão reveladas nas Escrituras para serem feitas, então se torna ainda pior, ainda que feito de coração, com as melhores das intenções. Sempre será mérito humano quando sairmos à frente de Deus. Ainda que quisermos glorificá-lo,
estamos, na verdade, enfatizando a nossa própria vontade e desejo. Percebam isso. Isso é muito importante. Vivemos uma época onde Deus é desconsiderado em suas atitudes, em seus propósitos. O homem faz o que quer e coloca diante de Deus para que Deus aceite de qualquer forma, e o argumento que é dado como certo é que Deus aceita o que é feito de coração. Mas quando vemos nas Escrituras o coração ser descrito, é dito que ele é enganoso e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas. Não podemos jamais confiar nas intenções do nosso coração. Devemos simplesmente obedecer à vontade de Deus. Pensem nessas coisas, como isto é aplicável, como isso é importante para as nossas vidas. Boas intenções não agradam a Deus. O que agrada é a obediência. Querer surpreender Deus em alguma coisa não ordenada, isso é pecaminoso. Isto é, tomar a dianteira é de alguma forma querer surpreender a Deus. Isto em si mesmo é pecaminoso. Tomemos cuidado com essas coisas. Enganoso é o coração. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Amém.